Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cortex Talk, o local onde AI e inteligência de go-to-market se conectam. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui Arthur Igreja, um dos grandes nomes de tecnologia e inovação do país. Arthur, seja muito bem-vindo. Bom, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Maravilha, que é isso, eu que agradeço. E para ajudar a gente nesse papo, a gente conta aqui com Rafael Rossini, nosso CTO, para ajudar um pouquinho nesse bate-bola. Maravilha. Vamos lá, Rossini, quer dar boas-vindas aí pro pessoal? Pessoal, tudo bem? Estou empolgado aqui em minha estreia aqui nesse podcast. Maravilha. Arthur, para a gente começar um pouquinho só quebrando o gelo, fala um pouquinho sobre você, né? Se apresenta um pouquinho antes da gente começar aqui na nossa agenda e nos nossos temas. Bom, vamos lá, eu falo sobre tecnologia, sobre inovação, sou conhecido por esses temas e sempre fui apaixonado por tecnologia, desde criança, então eu costumo brincar que eu era aquela pessoa que desmontava as coisas para ver como é que funcionava. E eu fiz engenharia mecatrônica, então é curioso, né, fazer um paralelo, porque à época a IA era um campo teórico, você não conseguia fazer muita coisa, você não conseguia, você conseguia fazer algumas simulações, mas não conseguia implementar em hardware, então era um campo razoavelmente teórico, o que é verdade até não muito tempo atrás. Cheguei a dar aula de IA em faculdade e depois eu comecei para a área de negócios, então quando eu fiz mestrado nos Estados Unidos, enfim. E hoje o mundo, acho que ele caminhou nessa direção, né? Essa conexão de negócios e tecnologia, os negócios sendo muito amparados por tecnologia. E aí eu tive consultoria, comecei a dar aula em instituições como a FGV, PUC, etc, e começaram a me chamar para dar palestra. Então, começaram a me chamar para dar entrevistas, enfim, e acabei virando essa pessoa que produz conteúdo. Então, eu costumo brincar que ou eu estou falando ou eu estou estudando para falar. São basicamente as duas coisas que eu faço na vida. São duas coisas. Então, o resumo é um pouco isso, tentando entender esse mundo maluco da tecnologia, mas muito dinâmico. Então, nunca tem um dia sem algo acontecendo, que é uma coisa que para mim é vital. Eu morreria se fizesse algo com repetição, eu não consigo, não sou essa pessoa. Então é um negócio muito interessante, assim, é um desafio intelectual e de comunicação. Legal, muito bom, muito legal. Arthur, vamos então tentar pegar um pouquinho aí dessa tua experiência e desses estudos todos, né, e dessas diversas palestras e talks que você já fez aí. E vamos começar aqui perguntando para você, né, e fazendo um bate-bola, como é que você está enxergando, né, a AI impactando nos negócios hoje em dia, né? Na verdade, você pode até começar um pouquinho mais atrás, né, porque a AI já virou um fenômeno social, né? Sim, Então, assim, sem dúvida. ela está impactando na nossa vida, como a gente interage, né? Como a gente estuda, como a gente produz conteúdo, né? E obviamente isso impacta muito fortemente nas empresas. Então, se quiser começar, pode começar um pouquinho mais amplo de como é que está sendo a sua visão do impacto na sociedade, mas depois fazer um recorte mais profundo de como que você está vendo isso descer nas empresas. Normalmente é muito buscando produtividade, Isso. mas para além da produtividade, Sim. né? O que você tem visto? Então, diferente de outras tecnologias, né? Porque eu sempre gosto de traçar esse paralelo. A internet, ela trouxe a conexão, a comunicação, enfim, modelos de negócio que se viabilizaram através da internet, não só e-commerce, mas o streaming e tudo mais. E depois a grande onda que foi da mobilidade, que permitiu que as pessoas tivessem todos esses aparatos em qualquer lugar, né? Só que agora, o que eu quero dizer com isso? Os processos em si, eles não tinham mudado com a internet e com a mobilidade, a interação entre pessoas e empresas ou dentro das empresas. A única grande novidade, de fato, era primeiro a digitalização e depois a questão de você poder fazer isso em qualquer parte do mundo, né? Sem grandes perdas, né? Só que agora tem uma reconfiguração que passa pelo que você falou, que as pessoas estão tendo que reaprender a fazer as coisas do zero. Então é como se fosse uma criança que ela está aprendendo a fazer algo. E todos nós estamos passando por isso, só que dessa vez é verdade. Não é assim, você vai ter que aprender, estudar, etc, etc. Porque o que acontece? A pessoa que usa IA para fazer algo, então eu acho que tem dois campos que são super interessantes. É o da produtividade, que você mencionou. Tem um economista que ele foi o prêmio Nobel em 87, que é o Robert Solow. Ele cutucou isso em 87 em relação aos computadores, porque ele falou o seguinte, olha, eu vejo o computador em toda parte e eu não tô vendo os índices de produtividade aumentar. E ele estava certo, porque um exemplo que eu gosto de dar, né? Se uma pessoa for escrever um texto, se ela for fazer manualmente e ela pular para uma máquina de escrever, ela tem um ganho representativo de produtividade. Agora, da máquina de escrever por computador, o ganho é marginal. E do computador para o smartphone, a produtividade dela cai, porque o teclado é pior, a tela é pior
e tem todas as distrações. Então, nós vivemos uma era de digitalização e conexão, mas não de produtividade. Porque as tarefas eram feitas da mesma forma. Então, quer dizer, você teve ganhos ali, você olha aquelas fotos em como é que as pessoas, por exemplo, os cadistas faziam os desenhos, né? Os projetos das casas e das cidades pré-AutoCAD, pô, você teve ali um ganho de produtividade interessante. Mas dali em diante você não tem nenhum ganho tão expressivo. Agora, tudo isso muda com a IA, porque, veja, você não está mais tanto na execução das tarefas. Então é como se nós nos tornássemos literalmente gestores de demandas, né? Não é só questão do fazer prompt, ou seja lá o que for, ou do vibe coding, ou seja lá o que for. Qualquer tarefa, ela precisa agora ser repensada sob o potencial da IA de 2022 para cá. Ou seja, será que esse processo tem algum sentido? E eu estou falando ainda da pessoa usando a IA como ferramenta, que é a primeira camada, né? Quando ela está usando um chat GPT, o chat GPT não é diferente de uma furadeira, de um martelo, ele só faz algo enquanto operado, né? Enquanto a pessoa está ali efetivamente operando. E depois, quando nós entrarmos no papo dos agentes, então a coisa vai para um outro patamar. Mas a segunda camada, para além da produtividade, que voltando no exemplo do texto, né? Antes, se eu faço o texto manualmente e vou para a máquina escrever para o computador e para o smartphone, agora o que é fazer um texto é que muda por completo, né? Porque, caramba, que parte que eu vou fazer? Que parte faz sentido fazer? E ao mesmo tempo tem implicações que são interessantes, porque no final das contas quem está assinando esse texto sou eu. Então, do ponto de vista reputacional ou de que ganho que aquele texto gera, continua sendo um trabalho meu, mas feito de uma forma radicalmente diferente. Só que aí o segundo ponto, para além da produtividade, me parece que é a capacidade de criação, é a capacidade de fazer coisas que até então as pessoas não eram capazes. Então, assim, mais uma vez, colocando em perspectiva, caramba, você entra, parece que assim, nós temos que nos dar conta que quando você entra lá e você consegue gerar uma cena com o Sora, com o Image da XAI, ou seja lá o que for, você está fazendo um pequeno milagre. O que eu quero dizer com isso? Você volta em 95, Toy Story custou 30 milhões de dólares para ser feito o primeiro desenho digital, né? O primeiro desenho sem storyboard feito manualmente. 120 profissionais da Pixar, né? E hoje você entra numa IA dessa, você sem saber desenhar, sem saber fazer nada em 3D, sem saber, você vai lá e você consegue fazer um filme. Então, sei lá, daqui a algum tempo, nós certamente vamos ter uma categoria no Oscar que vão ser filmes independentes feitos por pessoas como nós. E isso é um pequeno milagre. Então, acho que essa capacidade, ela ainda nem começou a ser explorada. Essa coisa de a pessoa poder... Imagina uma criança agora. Eu fico pensando no que é aprender e estudar. Porque antes, imagina, a pessoa estava pegando um livro para tentar imaginar um certo contexto e tal. Você entra no YouTube hoje, tem aulas de história com fotorrealismo extraordinário, contando isso. Assim, é uma mudança drástica, né? Uma mudança drástica na forma como as coisas são feitas. Você vê a AI, então, destravando a criatividade, ou democratizando a criatividade, de forma que a gente vai ter uma onda de criatividade. Claro, sem dúvida, porque antes era tudo isso... Primeiro, esses blocos, eles eram compartimentos e muito caros, né? Por isso que eu faço um dos comparativos é esse, né? Do filme, né? Que a pessoa não se dá conta, caramba... Avatar, quanto custou, né? Com o James Cameron, todo aquele projeto daquela maneira, enfim, digitalizando ainda a expressão das pessoas e tal. E hoje, bem ou mal, você consegue chegar num resultado próximo. Então, na construção de software, na construção de seja lá o que a pessoa quiser fazer, é isso mesmo. Ela vai desbloquear porque, primeiro, ela vai estar muito menos nessa execução de baixíssimo nível, né? Para quem aprendeu a programar, por exemplo, em linguagem de máquina, literalmente como foi o meu caso. Caramba, são quantas e quantas horas para você acender um LED? É uma coisa estúpida, né? Uma coisa banal. E agora nós caminhamos para um alto nível que não tem nada a ver. Então não é só a produtividade. Essa parte da criatividade é bem interessante, porque nem entrando nesse mundo de vídeo, o último projeto do Google, não sei se você viu, que você cria um mundo virtual a partir de um prompt. Mas até na parte das palavras, né? Que é o que é meio que contra-intuitivo no começo de tudo isso, que era o quê? A AI generativa, no que ela é melhor, é em ser criativa, em te ajudar em ser criativo. Sem dúvida. Não em fazer um trabalho analítico. Claro. Agora que a gente está começando nesse link de, tipo, agora eu confio o suficiente para você fazer uma coisa mais determinística. Sim. Então, como
como que isso consegue desencadear o cara que tá com writer's block ou alguma coisa, me dê ideias. Mas é um ponto super interessante, porque veja, a IA é muito legal isso que você trouxe, porque a IA, quanto mais você interage com ela, quanto mais você calibra, quanto mais, enfim, ela vai fechando. Mas tem um aspecto interessante de quando ela ainda tá perdida, porque ela traz essa coisa que é inesperada. Exato. Né? Então, o que eu quero dizer... Divergência da criatividade. Oi? Diverge, ajuda. Ela ajuda muito na divergência. O comparativo é o seguinte, imagina, você tá lá, sei lá, você é assinante do Spotify há uma década. O Spotify já começa a ter uma certa dificuldade de sugerir coisa muito fora ali do... pelo contrário, ele começa a virar um espelho, começa a virar uma máquina de te agradar, porque ele não quer fugir daquilo ali, ele joga no conforto, né? E cai lá, ele vai fazer na tua lista da segunda-feira, uma sugestãozinha aqui, outra colar. A IA generativa é meio como se você tivesse acabado de criar uma conta, né? Então ele ainda ela tá tentando tatear, e nesse aspecto de dispersão ajuda muito. Perfeito. E, Arthur, você falou um pouco, né, na questão do aprendizado, né? Que uma das grandes mudanças é que ela muda o teu fluxo de trabalho. Todo mundo está tendo que aprender a como usá-la agora, não só para ganhar produtividade, mas como para fazer aquela tarefa básica do dia a dia. Sim. Nesse desafio, e descendo agora no contexto das empresas, como que você tem visto a adoção, a aplicação, os desafios da adoção dentro das empresas hoje em dia? Tem acontecido de tudo, né? Então, nos N eventos que eu faço por ano, eu acabo passando literalmente por todos os segmentos econômicos nas mais variadas partes do Brasil e do mundo. Tem de tudo. Tem empresas que estão, assim, absolutamente na vanguarda, que estão conseguindo usar de uma forma incrível, assim. São aquelas empresas que elas já entraram naquele fluxo de maturidade que ela tem a literacy, né? Ou seja, as pessoas têm conhecimento do assunto, conseguem enxergar os processos e falar, esse processo não faz mais sentido, ou nós vamos fazer de uma forma totalmente diferente. E daí vira aquela coisa super empolgante, assim, o que mais que dá pra fazer? O que mais? Vamos fazer mais, vamos em frente. Tem algumas que ainda estão naquele estágio incrivelmente inicial, que elas estão ainda naquela história de... usa ainda muito como ferramenta, uma coisa muito... de repente ali, criação de arte para rede social, uma coisa muito pontual, assim, aquela coisa muito pequena ainda. E tem todo um espectro no meio do caminho, assim, pessoas usando até... interessante, porque tem uma discussão que está acontecendo em várias empresas, que é o seguinte, que a IA é a nova Shadow IT, né? Que são aquelas coisas que entram nas empresas, as pessoas começam a usar e de forma estruturada e planejada ninguém sabe, né? Então é um pouco... eu vi isso em eventos que eu fiz, que as empresas estavam assim, pessoal, vamos começar a debater a nossa agenda de IA. E você conversava com as pessoas da empresa, elas já estavam usando... por conta, para resolver os seus processos, né? Para resolver o seu dia a dia. Então, traduzindo de uma forma caótica, mas assim, os estágios de maturidade, eles são muito díspares, assim. Então, acho que o que é natural da chegada de qualquer tecnologia, porque eu acho que o que aconteceu é que tinha uma série de tecnologias que elas já estavam sedimentadas, elas já tinham decantado muito bem, assim, toda essa história da internet, a história da nuvem, a história da mobilidade, tudo isso já estava muito organizado, né? Então, e uma onda que também está muito incipiente, me chamou muito a atenção no começo desse ano, o dado lá que a CEO da AMD divulgou, porque, veja, basicamente com nuvem, e o que nós tínhamos nos últimos anos? Aquele volume exponencial de informações, mas a grande questão era fazer algo com aquilo. Por mais que você tenha todos os seus sistemas, você tenha BI e tal, mas alguém tem que construir uma visão, alguém tem que fazer uma pergunta, alguém tem que construir algo para poder usar aquele data lake, né? E daí o que aconteceu? De 22 para cá, que a demanda computacional do mundo aumentou em 100 vezes. 100 vezes. Então, quer dizer... a gente tá falando de menos de 4 anos, né? E a IA, ela começa a criar essas visões de negócio. Então, quem tá usando estrategicamente dessa forma, caramba, tá voando numa outra altitude, assim. Tá voando, porque voltando só para fechar essa resposta, voltando nesse exemplo dos pequenos processos, e quando eu falo, por exemplo, aprender linguagem de baixo nível, você estuda muito tempo para fazer muito pouco. E é isso que tá mudando nessas empresas que estão adotando IA com maturidade. Porque imagina, se você é desenvolvedor, você passou anos e anos e anos para aprender a fazer um negócio, mas o que você faz é um bloquinho pequeno de trabalho. Agora,
uma pessoa consegue fazer blocos gigantes, consegue fazer muita coisa. Então essas empresas começam a ficar mais enxutas, elas começam a usar mais IA e vão acoplando IA em cima de IA, que é esse empilhamento de tecnologia que a gente está começando a surfar agora, né? Então, mas de novo, os estágios de maturidade são muito diferentes, muito diferentes. Tem empresa que ainda está naquela precisamos falar sobre, e tem outras que... Sim, esse shift é interessante, né? Do que eu vejo, assim, o começo foi muito... Eu lembro que foi o grande uso do ChatGPT que eu vi muito. Uma amiga tinha uma empresa, uma loja de decoração e não sei o quê. Cara, não preciso mais de uma pessoa de marketing, sei lá. Isso. Eu vou escrever isso aqui. Então, era meio que um revisor de alguma coisa. Tá. Depois eu vi, e o que a gente ainda usa muito, é esse estágio de copiloto. Uhum. Eu tô produzindo aqui, tem um cara, peço ajuda pra ele, me faz, peço. Muito em coding, foi isso. Agora tá no mundo de agente, em que esse cara, que antes fazia um coding, você pede pra ele, vou planejar junto com você. E a execução é total com você. Qual é esse próximo passo? E onde que você vê essas empresas que você está falando de um alto grau de maturidade estão chegando nisso, nesse uso de tipo, vão ser gestores de AI, ponto? Eu acho que o termo que eu usaria nessa linha que você construiu, o termo que eu usaria é orquestração. Vão ser empresas de orquestração. Elas vão orquestrar e vão monitorar, se é que dá para usar essa palavra, esse grau de confiabilidade, no final das contas, né, dos agentes, ou seja lá como passaremos a chamar, ainda mais nesse mundo da IA, que começa a ter capacidades físicas até, né, com robôs e afins. Então, eu volto naquele ponto. Se eu estou fazendo um texto e ele é altamente amparado por IA, mas ainda assim eu estou assinando. Então, quer dizer, qual que é o meu papel nisso? Meu papel é ainda ter a salvaguarda do resultado, né? E toda empresa, no final das contas, é isso. Então, para o teu cliente, ou para o cliente de qualquer empresa, sinceramente, tem uma metáfora que eu uso há alguns anos, que é o seguinte: o que as pessoas esperam de absolutamente qualquer negócio é uma lógica que vale para um restaurante. As pessoas esperam um produto acima das expectativas dela, um preço que pareça condizente com aquilo e um atendimento que acompanhe esse produto. Então, quando você vai no restaurante, é tão simples quanto isso. Só que o restaurante ele tem front-end e back-end, né? Então o front-end é todo o atendimento, é a decoração, é a musiquinha que tá tocando, a apresentação do prato e tudo mais. E o back-end é o que tá acontecendo na cozinha. Então veja, eu não conheço ninguém que entra no restaurante e fala assim: eu posso dar uma olhada na marca de porcelana que vocês usam para preparar o prato? Traduzindo, não importa, literalmente não importa. Então, se a empresa está resolvendo as suas coisas com IA, não importa. Agora, o serviço da casa precisa funcionar de forma impecável. Então, acho que elas vão caminhar muito para isso. Elas vão ter uma interface ainda muito humana nesse salão de interação com seus clientes, na construção de soluções, nas definições de escopo. Agora, dali para dentro, vai ser muita orquestração de tecnologia. Muita orquestração. Então, acho que caminha para isso, me parece. E aí, quando você diz orquestração, né, é um tema que a gente usa e discute muito aqui dentro também, mas você agregou também a responsabilidade sobre o output. Claro. E aí tem uma corresponsabilidade aqui, né? Porque quanto mais a gente caminha para o mundo agêntico, né, mais a gente está modelando para que a própria IA faça o trabalho completo, Sim, né? sim, Ela sim. entregue o resultado, o output. Então vai ter que ser uma combinação de orquestração com controle de qualidade da saída. Sem dúvida. Que o nome disso é gestão, é administração. Administração é isso, né? Você tá. O que é liderar uma organização? Não é diferente disso. Você tá orquestrando, só que até então era uma orquestração de pessoas. Agora passa a ser uma orquestração de IAs, robôs. Tem mais elementos, né? Literalmente não estamos mais sós, não estamos mais sozinhos, né? Perceba que você estava usando o termo há pouco, né? Você falou, então, o que esse cara faz? E é isso, né? Não é um mundo só mais de pessoas, né? Sim. Arthur,
Dando mais uma descida aqui, né? A gente tá vendo muito o impacto, né, dessa questão de times híbridos, de agente, de pessoas, de orquestração, de responsabilidade pelo resultado final. Agora, descendo no que a gente atua muito aqui, que são as áreas de geração de receita, né? As áreas responsáveis pelo go-to-marketing das empresas, né? E que a gente tem visto que são áreas altamente impactadas aí por toda a questão das soluções de AI, principalmente desse mundo agêntico. O que você tem visto ali mais nessas áreas de marketing, vendas dessas empresas em termos de adoção de AI e adoção de agentes? Então, uma coisa que me chama a atenção é toda essa, assim como, mais uma vez, toda nova geração tecnológica, quer dizer, toda nova tecnologia que tem uma proporção como essa, é natural que você tenha ali uma geração de novas empresas, né? Então, isso acontece. Não é por acaso que você tem lá em 2007 smartphone, e você tem um sem fim de startups que são criadas naquele momento. É óbvio que isso vai acontecer. Então, o mesmo está acontecendo agora. Agora está tendo toda uma geração de empresas que são AI first, que elas estão pegando alguns desses blocos de go-to-market e elas estão nascendo sob um olhar de IA. Então, é um caminho um pouco ao contrário, porque você tem empresas já estabelecidas que elas vão incorporar IA. E aí, o que nós estamos vendo é, mundo afora, um sem fim de empresas, algumas conseguindo rodadas de captação absurdamente expressivas, porque tem muito capital disponível para isso, justamente porque ela faz o caminho contrário. Ela está pegando, ela parte do pressuposto da IA para depois colocar isso em algum ponto do mercado. Segundo ponto que me chama a atenção é aquilo que eu já comentei em relação ao uso de dados, né? Que até então era algo que muito se falava, muitas empresas são referência nisso, como vocês, mas a forma como era feita era muito diferente, né? Então agora você consegue ter muito mais inteligência, você consegue ter muito mais ferramental para isso. Mais uma vez, a pessoa fica muito mais num alto nível. E eu acho que daí o segredo vai ser, quer dizer, o desafio, né, daqui para frente vai muito na linha do que você comentou, que é essa IA mais determinística, né? Essa IA, porque daí nós não estamos falando de um cenário em que você cria uma imagem, se ela não ficou legal, você ajusta o prompt, pede uma nova imagem. Aqui o jogo é outro, né? Nós estamos falando de um outro mundo, né? Um mundo que não é essa da IA generativa. O que eu quero dizer é o seguinte: a IA generativa, ela pode ser aplicada em contextos em que basicamente você não tem grandes compromissos caso o resultado não seja ideal. E é uma brincadeira completamente diferente onde isso não é verdade, onde essa premissa não se aplica. Que é o caso da aplicação em go-to-market, é IA na medicina, é IA... Ela não pode... advogado colocando lá uma jurisprudência que não existe. Isso! É uma IA que aí ela não pode ser criativa, ela não pode ser divergente, ela não pode responder sem contexto. Então, enfim, esses são alguns dos pontos que me chamam a atenção. É legal, esse ponto de grana, né? Eu até peguei aqui os dados. A Anthropic, que é do Claude. Em 2022, o revenue dela era de 10 milhões de dólares. E de em um ano, ela multiplicou por 10. Não. Então, 23, 100 milhões de dólares. 24, 1 bi. 25, 10 bi. Uhum. A Scale AI era uma empresa que já era antiga de preparar dados de treinamento e era muito usada por carros autônomos, Lyft, Cruise, e até quando surgiu o LLM que fez essa rampa. E tem esses provedores de LLM, que são os 3 grandes campeões, de Google, Anthropic e OpenAI. E tem essas empresas que, de fato, conseguiram construir alguma coisa, que são essas AI native que você falou, exato. que estão vendo esse crescimento também. No mundo de coding, tem o Cursor, né, que tá vendo isso. Aí, pegando pro mundo, né, Brasil, o que você acha que aqui no Brasil a gente... O que a gente precisa? A gente tem essa capacidade, a gente tem como se destacar para ser esse AI native que a gente está vendo mundo afora? Vai ter. Vai acontecer o que sempre acontece. Vamos lá. Vai acontecer o que sempre aconteceu. Nós vamos ter os nossos campeões olímpicos. Eu sempre uso essa metáfora. O Brasil tem campeão olímpico, mas ele não tem um programa esportivo. Qual que é a diferença? A diferença é que você liga num canal de TV nos Estados Unidos, tem lá na ESPN 14, tá passando um campeonato de basquete de high school. Quer dizer,
garotada tá aparecendo na TV lá no high school. Quando chega no college é um negócio multibilionário, né? Já é um negócio assim com cifras que não tem nenhuma modalidade no Brasil que chegue perto do que são os esportes do college nos Estados Unidos. E depois tem o esporte profissional. Então, traduzindo, o problema que os caras têm é quando eles vão fazer uma seletiva para natação que daria para colocar 30 equipes no índice olímpico, né? E no Brasil você vai ter um lá, você vai ter um que é um herói solitário e tal. Então as nossas empresas, que eu quero dizer, elas são extraordinárias no ponto de vista de aplicação de tecnologia, tem campeões mundiais que estão na vanguarda e não devem absolutamente nada a qualquer empresa, mas a questão é densidade e quantidade, que é baixa. Então, foi isso que aconteceu na internet. Tem empresas extraordinárias, casos globais. É isso que aconteceu com as fintechs, é isso que aconteceu com mobilidade. E vai acontecer o mesmo com o IA. Então, o número e a densidade não é tão expressiva, né? E do outro lado, nós temos esse mercado consumidor que dá para contar na mão quantos países têm 200 milhões de consumidores. Então, naturalmente, vão ter empresas gigantes nativas de IA ou não, ou as que vão se adaptar e vão incorporar e tal, para atender as demandas de uma economia que é muito importante, que está entre as maiores economias do mundo e está tudo certo. Então, agora, se nós teremos alguma que vai escalar globalmente, é possível que sim, é possível que tenha algumas, né, que sejam capazes de fazer isso, de ter uma proposta. Mas, historicamente, o que tem acontecido seria um ponto quase fora da curva, né? Porque nós temos algumas empresas globais brasileiras, mas ainda são de indústrias de meados do século XX, né? Nós temos pouquíssimos casos. Eu estou falando, tem empresa de tecnologia brasileira que atua no mundo inteiro? Tem algumas, mas o número é bastante restrito, especialmente no mundo do software, né? Agora, na mobilidade nós não temos e na IA ainda não temos. E que seria um ponto razoavelmente fora da curva, porque se você parar para pensar, a coisa mais extravagante que aconteceu nos últimos anos chama-se TikTok, porque é uma empresa oriental que consegue incomodar no Ocidente. Mas é um ponto fora da curva, porque literalmente nós estamos vivendo uma guerra fria. Sim. No melhor moldes, anos 70 e 80, filme do rock, em que você tem... Drago, né? Era o Drago. É o Drago do Rock 4. Mas é isso. Então você tem um mundo acontecendo na China, um mundo acontecendo nos Estados Unidos, e aqui nós temos muitas empresas atendendo demanda local. Depois da gente entregar a idade aqui, vamos... Não, mas a vantagem é que o pessoal pode... Vai ter muita gente que não sabe o que é. Bom, o pessoal vai... Mas a vantagem é que vão poder usar IA para descobrir o que é, né? Isso é fantástico. Maravilha. Cara, você tangenciou um ponto interessante que eu queria explorar um pouco mais aqui, né? Que é essa proliferação de startups de AI, né? E aí eu acrescento nisso também a possibilidade de diversas outras empresas de tecnologia que às vezes eram grandes empresas que tinham estratégias mais globais e não entravam em determinados casos de uso ou determinadas indústrias, porque às vezes não fazia sentido, né? E o que a gente começa a ver hoje em dia, tem muito do nossa audiência aqui que são líderes de empresas de tecnologia, founders e tal. Então a gente começa a ver muito hoje em dia esse movimento, né? De que a AI, ela permite uma transformação do modelo de negócios. Uhum. E ela tira barreiras de entrada. Sim, tanto desses startups que estão crescendo, quanto de grandes empresas que conseguem entrar em outros setores ou em outros casos de uso. Uhum. Como é que você tem visto assim, isso para as empresas incumbentes, né, que já estão aqui nesses casos de uso, elas vão começar a sofrer pressão desses dois lados? É natural. Como é que você tem visto as empresas reagirem a isso? Assim? Isso tem sido uma discussão, pauta, quando você conversa com líderes dessas empresas? Claro. Como é que está essa agenda? Tem um exemplo que está em cima da mesa aí que é fácil, né? Um exemplo, a pressão que a Apple está sofrendo, né? Porque as outras, elas conseguiram muito rapidamente. Vamos lá. Nós tínhamos um cenário pré-22 em que as cartas estavam muito organizadas, né? A Meta é uma empresa dominante em redes sociais, a Microsoft está ligada à produtividade, trabalho, nuvem, etc, etc. A Amazon, divisão de nuvem dela, de web services gigantesca, dominante no varejo global, etc, etc. Mas tudo muito organizado. E a Apple lá fazendo os seus smartphones, fazendo seus devices e tal, e de uma hora para outra elas viraram as 7 magníficas da IA.
né? Elas tiveram que fazer isso muito rapidamente. Então você pega uma Microsoft que estabelece uma parceria daquele tamanho com a OpenAI, eu te pergunto, que ela fez isso logo no nascimento ali do ChatGPT, de forma muito estratégica. Te pergunto, imagina se nós estivéssemos em 26 e ela não tivesse feito isso. Seria uma empresa passando por problemas, entendeu? Então, quer dizer, se essas estão passando por isso, e agora elas estão tentando fazer uso da IA dentro desses mercados consolidados que eles já tinham, mas elas passaram a se definir como empresas de IA, porque até então elas estavam se definindo como empresas de nuvem, que eram os negócios mais escaláveis que eles tinham, né? A Microsoft falava mais da nuvem, a Amazon idem e tal e tal. A Apple não está conseguindo dar boas respostas. Ela está tendo que fazer isso via parceria. Ela perdeu o bonde com a Siri, que nunca chegou a ter Gen AI e por aí vai. Vai acontecer isso com todos os outros. Mais uma vez, virada de tecnologia bagunça o tabuleiro. Você estava falando agora há pouco do crescimento a cada ano da Anthropic, né? E muito mais que o crescimento em receita. A Anthropic hoje é uma empresa, data que estamos aqui conversando, uma empresa de valor de mercado 360 bi. A OpenAI de 500. Então, traduzindo, uma Anthropic que ninguém falava, ninguém sabia o que era há 3 anos atrás, você tem agora uma empresa de 350 bi. Vê o que aconteceu com a NVIDIA, né? Dentro daquele conceito do Jensen Huang, do sanduíche da IA, né? Das camadas. Vê o que aconteceu com a NVIDIA, a escalada que ela teve, enfim. Então, mas eu acho que a palavra, o termo que você trouxe, é o termo que todo mundo precisa considerar, que é o seguinte: a IA, ela destruiu já 2 coisas. Ela destruiu o valor intrínseco de certos serviços e produtos, e você mencionou isso, né? Quando a pessoa, de repente, uma loja, e ela falou o seguinte: caramba, eu não consigo gerar uma imagem, não consigo gerar um texto, não consigo gerar um post, eu tenho que contratar uma agência de publicidade. O trabalho daquela agência, nos últimos 3 anos, hoje ele vale 0. Não vale nada. Há 3 anos atrás ela conseguia comprar, olha, eu vou fazer um pacotinho, eu te mando 5 postagens por semana, eu crio a imagem, o texto, tal. A empresa hoje vai olhar e falar assim, não vale nada. O que ela fazia não vale nada. Ela vai ter que fazer outra coisa. Mas o termo que você usou, que é o mais importante, a IA destruiu barreiras de entrada muito importantes, de escala, de investimento, de competência, gigantes. Deixa eu dar um exemplo aqui muito humano, muito mundano, perdão, para que as pessoas entendam do que eu estou falando. Basta ver o que aconteceu numa mídia como um LinkedIn da vida. Quer dizer, há 5 anos atrás, por que o LinkedIn virou o que virou? Virou essa selva corporativa, essa selva de pessoas se debatendo. Pelo seguinte... Uma selva feliz, vai. O LinkedIn é uma selva feliz. O LinkedIn, né? O LinkedIn. Isso. O LinkedIn. Mas olha só o que aconteceu no LinkedIn. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. 5 anos atrás, a pessoa seja um executivo, um empreendedor, uma pessoa buscando uma oportunidade, etc. Bom, ela precisava de tempo para escrever ou para produzir conteúdo, e ela não tinha. Ela daí tinha que falar, puxa, mas eu vou ter que gerar uma imagem para esse post. Aí eu vou ter que fazer aquele negócio de contratar agência. E daí vai dar trabalho. Deixa. Ano que vem eu vou começar a escrever sobre o que eu faço e tudo mais. De vez em quando tem que fazer um vídeo, colocar legenda, vou ter que conseguir uma outra pessoa e tal. Toda essa barreira desapareceu. Por quê? Porque ela consegue gerar um texto em 30 segundos, ela entra na IA, ela consegue gerar uma imagem, todas são iguais, todas que as pessoas colocam são iguais, mas não importa. Mas ela tem uma imagem. Traduzindo, por que virou LinkedIn e virou essa selva? Porque acabou a barreira de entrada. Então, na verdade, o que a IA fez? Ela transformou todos em produtores de conteúdo, quer dizer, assim eles gostam de se denominar, e aí virou uma gritaria. Então, isso trazendo agora lá para o nível macro das empresas, para os incumbentes, eles vão sofrer, eles vão sofrer de tudo que é lado. Só que qual que é a grande diferença? A grande diferença, e aí eu acho que o paralelo mais próximo é a era da mobilidade, é o que aconteceu a partir de 2007, porque a mobilidade permitiu os modelos de economia compartilhada com apps muito enxutos, com coisa muito... Você conseguia muito rapidamente fazer um app, se você achasse uma assimetria de mercado importante para você criar uma plataforma. Você conseguia com pouca gente fazer um app e ir para o mercado e causar um impacto grande, né? Você conseguia fazer um Airbnb, conseguia fazer um Uber da vida e tal, esse tipo de coisa. Com a IA, ela consegue fazer isso, só que dentro de segmentos que antes você tinha um castelo. Você tinha uma empresa lá que, eu domino o mercado,
eu tenho sei lá quantos 1000 colaboradores, e eu tenho um faturamento de não sei quanto, eu tô em cima de um castelo. Se você vir brigar comigo, você vai ter que trazer um exército. E agora não precisa mais. Agora, pouca gente orquestrando bem os robôs, você tem um exército robotizado para brigar com o castelo, entendeu? Fazer um parênteses aqui, fora do que a gente tá falando, mas só porque eu achei interessante. Para ouvir um pouco da sua experiência pessoal, né? Você falou da gritaria do LinkedIn, né? Da queda total de barreiras de entrada dos produtores de conteúdo. Você é um grande produtor de conteúdo. E aí, assim, como é que você hoje em dia, olhando para o que você faz, caraca, e agora? Como é que eu vou me destacar aqui É no meio dessa uma boa gritaria? E pergunta. como que você usa isso internamente? Como é que você Bom, vamos navega? lá. Porque no final das contas, né, Sim. o seu castelo também está sob ataque Sim, dessa absolutamente. gritaria. E aí? Perfeito, essa pergunta é excepcional. Não, é porque isso que aconteceu. Então, antes demandava tempo, demandava uma série de recursos e algumas aptidões e algumas capacidades, e que agora elas se democratizaram assim, grandemente, né? Mas aí é muito curioso, porque olha só, eu vou mencionar algo que eu faço há bastante tempo, que vai ser, em alguma medida, contraditório com o que eu acabei de falar. Que é o seguinte, tudo que eu disse é verdade, então cai a barreira de entrada, e isso não é só para o ferramental, tá? Não é só para a questão que agora a pessoa vai lá e cria uma imagem com a OpenAI, cria um texto no ChatGPT, e pronto, ela virou produtor de conteúdo. Vai para além disso, porque toda hora que você tem uma pauta nova, por exemplo, é aquela história da IA, veio a IA, é um pouco daquele meme, né? Tô indo lá pegar meu jaleco de expert em IA, né? Então, lá na LinkedIn Disney, não é só que caiu a barreira de entrada, mas todos são experts em tecnologia e IA. É notável, né? É uma terra agora de experts, né? Então, só que qual que é a contradição? Olha só que coisa interessante. As pessoas, quando elas lembram de mim, um dos aspectos que elas lembram, quer dizer, são basicamente 2 aspectos. A minha presença diária na mídia tradicional e as palestras. Então, olha só que contradição interessante. De fato, cai a barreira para você aparecer na internet. Só que, na verdade, essa barreira ela já não existia. Então, o que eu quero dizer com isso? A maior empresa do mundo, a Meta, que é dona das redes sociais, ela tem um perfil. A padaria que abriu ontem aqui na esquina, ela tem a mesma ferramenta, que é um perfilzinho. É diferente da era da TV, do rádio, do uso intensivo de capital. Se alguém colocou um outdoor, uma mídia out of home na cidade, ela é um statement, dizendo o seguinte, eu posso pagar isso aqui. É um statement de potência, né? Quando você vai para a rede social, não é mais, né? Surgem os influenciadores que você nem sabe de que árvore que caiu, e aquela pessoa tem milhões de seguidores. Agora, por que eu mencionei a mídia tradicional? Porque cai a barreira para entrar, mas não mudam os atributos para ficar. Então, olha só que coisa curiosa. As pessoas elas lembram das minhas participações diárias. Então, as pessoas falam, a mídia acabou. TV não serve mais para nada, porque as pessoas só assistem YouTube e tudo mais. Mas é muito engraçado, porque elas lembram das minhas participações pelo seguinte, qualquer um pode gravar um vídeo e vai sair uma qualidade extraordinária, só que ela vai provavelmente colocar na sua própria rede social, e isso, do ponto de vista de comunicação e autoridade, é algo frágil, porque é ela falando sobre ela mesma. E é muito curioso, porque daí quando eu tô na mídia tradicional, que as pessoas dizem que não serve mais pra nada, elas falam, mas eu vi que você tava na TV. Por quê? Porque é um muro que não é tão fácil de subir, de adentrar ali. Não sei se eu tô sendo claro. Total. Então, eu postar... Qualquer pessoa, ela pode amanhã colocar o jaleco de expert em IA, falar assim, eu vou falar as mesmas coisas que o Arthur fala, ali não vai ser tão fácil. E a segunda coisa, por exemplo, é a questão da palestra, que as pessoas me veem lá fazendo os mais de 100 eventos por ano, quer dizer, alguém chamou. Que é uma coisa diferente. É diferente do perfil. Claro. No perfil, a pessoa foi lá, postou no YouTube. Bom, parabéns. Qualquer um pode fazer isso. Mas você ser chamado para falar, como eu tive a chance de participar do Summit do ano passado, é um jogo um pouco diferente. Então, é um jogo um pouco diferente. Agora, com relação ao ferramental, aí sim eu tenho... Nossa, uso de todas as maneiras possíveis, para pesquisa, para estudar, para ganhar tempo, para encontrar pautas que eu não acompanhava, para colocar...
colocar agentes para ficarem trabalhando nessas pautas. Então, hoje você consegue fazer coisas, por exemplo, que eu tô brincando agora com o OpenClaw para me ajudar nisso, sabe? Me ajudar, que você consegue fazer umas coisas bem interessantes. Cuidado. Pois é, sim. Numa máquina separada. Máquina separada. Tudo... Graças a Deus. Exatamente. Não, eu sei bem como é. Mas investigando, porque, mais uma vez, eu tenho uma série de blocos de trabalho que a IA transforma, assim como qualquer pessoa. É legal. É um gancho, assim, sobre essa parte mais humana, essa resistência humana. A gente tem, obviamente, sempre o medo do novo e como lidar, né? Sim. Eu li um livro bem legal, Co-Intelligence. Sim, fantástico. E já tá datado, né? Porque Sim. ele escreveu, acho que em 2024. Comecinho de 24. Então, é muito como lidar de forma, acho que um pouco emocional, fala muito dessa coisa de criatividade e até o que a gente está acostumado e que muitas pessoas estão usando, né, como seu terapeuta, é como ter essa interface da questão pessoal, as pessoas vão usar da forma melhor, né? Esse mundo que tá todo mundo conectado e solitário, Sim. cai como uma luva. Perfeito. Mas aí, indo para o mundo corporativo, né? O trabalho de escritório, produtividade. Como é que você acha que essas pessoas agora que estão vendo essa milhão de tecnologias, sejam agentes, ferramentas, a empresa começando a colocar ChatGPT, Gemini Enterprise para todo mundo, como é que essa pessoa tem que encarar isso, na tua opinião? Tipo, é uma inteligência alienígena, como o Harari fala? É uma co-inteligência, como o Molly fala? Como que você acha que ele tem que... Ou é um cara, como você disse. Ou é um cara? Exato. Assim, por isso que eu sou fã do título de tem um livro, o Ethan Mollick, ele tem uma visão muito interessante inclusive em relação a não só os medos e os comportamentos, mas como é que ele vislumbra essa curva de adoção, né, dentro das empresas. Ele tem uma visão super interessante sobre isso. Mas é por isso que eu gosto muito do título de um livro de um cara chamado Kevin Kelly, que o nome do livro é O Inevitável. Então ele fala sobre as curvas de adoção de tecnologia, ele fala inevitável. Então ele fala assim, vai acontecer com você, sem você, vai acontecer. Assim, está posto, sabe? É o que é. Então eu acho que por isso que eu acho curioso, assim, quando a pessoa... puxa, quais são as duas respostas óbvias aqui? A parte boa é que ainda está razoavelmente no começo para todo mundo, então quanto menos ela ficar nesse estágio contemplativo ou de resistência, tanto melhor para ela mesma. E a segunda coisa, tem um aspecto curioso que é o seguinte, todo mundo vai passar por esse processo que eu falei das crianças, né? Análogo à criança, né? Porque assim como nós usamos por muitos anos aquele termo nativo digital, agora nós vamos ter, olha que engraçado, crianças ou adolescentes que são nativos digitais, mas que não são nativos de IA. Então eles também vão passar por isso. E tem um aspecto da IA que é muito bizarro, aliás, dois aspectos, que ela premia as pessoas que tiverem essa postura rápida e falam assim, cara, eu tenho que incorporar isso, ponto. É simples como isso. É fato, está posto. Quem tiver essa postura vai ter uma vantagem competitiva muito grande quanto mais experiente ela for, justamente porque volta naquele ponto dos guardrails, da governança e do saber se aquilo está certo, se está errado, que talvez vai ser a nossa última e mais valiosa função, só que isso depende de repertório do ser humano. Porque, o que eu quero dizer? Se todo mundo está usando a IA, é muito pior do que na época do buscador, em que eu vou lá, faço uma pergunta e me aparece um monte de páginas, mas que o processamento da informação era meu, porque eu tinha que ler, né? Então não adianta o Google me dar 300 páginas, aquilo ali não me serve de nada, eu tenho que ler. Então, e quanto mais eu leio, mais eu vou ganhando repertório. A IA já te traz a resposta pronta. Agora, se eu não tenho repertório pessoal, a resposta que ela me der pode ser completamente estúpida ou pode estar corretíssima e o discernimento tem que ser meu. Eu não tenho como chegar lá. Ela não te dá uma taxa de... Olha, eu tô te falando isso com 95% de acurácia, né? De garantia de que isso seja útil. Eu tenho certeza que você tem inúmeros exemplos em relação a coding. A pessoa pode ir lá, eu tenho amigos que são professores nessa área, ele fala o que é terrível. Você pede para a pessoa desenvolver um negócio e tem dois cenários possíveis. Ou funciona ou não funciona. Nos dois casos ela não sabe por quê. O que eu brinco com o pessoal no começo é que
muito dev tinha essa resistência. Não, cara, eu sou muito melhor do que isso. Só que, qual é o que é O engraçado? ponto não é esse. O Júnior, o Júnior ruim, Ah, ele sempre fez o Ctrl+C e o Ctrl+V burro. claro. Ele pega a coisa do stack e fala, qual é o problema? Esse Ctrl+C e Ctrl+V agora aumentou exponencialmente. É gigante. É Gigante. Gigante. Isso, exato. Mas é o que aconteceu no texto, o que aconteceu com tudo. Mas então, olha só que curioso. Talvez essa seja a nossa última função, além dos relacionamentos humanos. Mas vai ser essa coisa de, ser a pessoa que faz essa salvaguarda. Vai ser a última linha de defesa. E essa vai ser a coisa mais valiosa. Por isso que, por exemplo, ontem eu estava dando uma entrevista que me perguntaram sobre, mas que percentual das pessoas consegue identificar agora um vídeo falso? Dias atrás tem um estudo falando que com a atual geração, comecinho de 26, quando estamos aqui falando, tá chegando em menos de 3%. Então você consegue, 3% das pessoas conseguem bater um olho num vídeo feito com o melhor do melhor, não estou falando de um vídeo básico, mas de um vídeo que você fala assim, vou fazer uma coisa que vai ficar perfeita. 3%, tá bom. Então, daí me pediram, mas a solução seria uma marca d'água, seria não sei o quê, não sei o que. Veja, o que vai piorar a epidemia de notícias falsas? Porque agora você já tem o canal de... A solução é senso crítico. Pronto, é simples como isso. Todo o resto fica inócuo, fica sem efeito. Então, eu acho que esses profissionais respondendo, enquanto ferramental e forma, enquanto rotina de trabalho, não tem. Sinceramente, é o seguinte, entra numa fábrica de carro, cara, que percentual que é feito por robôs? Gigante. São dark factories. São fábricas que não tem ninguém. E aí, chegar e falar assim, eu vou fazer manufatura de carro na mão. É isso, só que na economia do conhecimento, que as pessoas achavam que estavam pretensamente protegidas. Mas é igual, o cenário é igual, não tem. Vai ter que usar Dark Factory de robô, pronto. Agora, uma pergunta aqui, talvez mais desafiadora, pelo menos na minha percepção. No final das contas, você está falando que a última função nossa como ser humano nas organizações e na orquestração de agentes e tal, e até no consumo de conteúdo, vai ser ter senso crítico. Sim. Né? Mas e aí? Como é que a gente desenvolve o senso crítico nas pessoas? Baita problema, né? baita problema. Ou antes disso até, como é que a gente consegue minimamente medir para entender se a gente tem um time com um mínimo de senso crítico necessário para aquele desafio? E vou só puxar um pouco, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, então a gente tá falando, agora as crianças, eu ainda sou da geração que eu vi o computador nascer, eu vi o celular nascer, a gente fez essa transição. Sim. E, obviamente, a criança que já nasce com o computador, todo mundo fala que o Bill Gates, como ele tinha acesso ao computador antes de todo mundo, ele tinha... Foi fundamental. E aí a gente tá vendo, teve um estudo aí, obviamente, são testes, uma das primeiras gerações que tá ficando mais burra. Sim. A geração anterior. Sim. E estão colocando muita culpa na digitalização. É tela. Aí, vou até pegar um gancho que você falou, né? Que agora o cara não vai ser mais nativo digital, é nativo AI. Ou seja, antes eu buscava na biblioteca, na Barça, quando eu queria fazer um projeto. Isso. Agora eu pergunto pro Google, agora eu já tenho isso. Resposta. Como é que essa geração nova vai ter esse senso crítico? Mas é que é o seguinte, a resposta tá, eu sempre falo, a resposta tá na comparação com a atividade física. A resposta é muito simples. Nós vamos ficar atrofiados, ponto. Porque nós não temos upgrade de hardware. Tá entendendo? A IA tem. Nós somos um carro velho com um motor que é atualizado a cada ano. Dá pau, dá problema. Nós somos o chassi, mas não tem atualização de hardware. Então, sabe, quando as pessoas falam, nossa, as crianças agora são muito inteligentes e muito ágeis e tal. Isso é dito há milhares de anos, entendeu? Não há nenhuma novidade nisso. Então, basta estudar um pouquinho de filosofia para ver o nível de capacidade cognitiva que essas pessoas tinham há milhares de anos, traduzindo. O hardware do ser humano, a evolução dele foi 0. O teu processamento, a tua capacidade de memória, a tua capacidade de processamento, é rigorosamente, biologicamente a mesma. Então não tem update nisso.
Só que isso agora está interagindo com essa coisa, que eu não sei se é uma tecnologia alienígena e tudo mais. Por que eu falei que a resposta está na capacidade física? Perceba, as pessoas morriam cedo, mas elas tinham que fazer todos os seus afazeres. Então é uma brincadeira que eu faço há alguns anos, que é o seguinte: no momento em que você tinha, em 1870, 76% da população global trabalhando na roça, o número de interessados em CrossFit era 0. Porque a vida das pessoas era o CrossFit. Tá entendendo? Avançado. E daí chegou num ponto em que, basicamente, você não tem necessidades físicas. Você tem app, a comida chega até você, os itens chegam até você não precisa ir na loja, você não precisa ir no mercado. Traduzindo hoje, você consegue reduzir a tua rotina a menos de muito poucos passos por dia, se você assim quiser. Mas você consegue otimizar ela para basicamente você ter deslocamentos até o banheiro. A pessoa vai ter um bocado de problema de saúde. O mesmo vale para o intelecto. Então, a partir da hora que a pessoa não tem quebra-cabeça, que ela não tem... a solução não está em trabalhar de forma brutal e física, mas chegou num ponto que nós temos que fazer o quê? Simular processos físicos de esforço para se manter saudável. E isso nós descobrimos passada a década de 60 e 70, que você começa a ter algum grau de consciência em relação à nutrição, atividade física, etc, etc. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer uma curva muito parecida com a cabeça, porque de fato nós estamos tendo esses apps de entrega de informação mastigada, traduzindo, você atrofia, porque você não tem mais, você não tem desafio, você não tem... Quer dizer, no limite seria lindo, porque você só teria os grandes quebra-cabeça. Você só estaria no estratégico, você só estaria... Mas a pergunta que você me fez foi outra, que é a pergunta que a IA coloca, que é: como que alguém vai se tornar sênior não tendo sido júnior? Esse é o drama. Porque a pessoa que passou por toda essa desgraça, a pessoa lidou com tecnologia ruim. A hora que ela pega uma tecnologia boa, ela fala, pô, minha vida agora ficou extraordinária. Agora, o dilema que a IA traz é que ela começa mais e mais mordiscar tarefas júnior. E a pergunta então, daí uma pessoa entra, mas para ser júnior. Pois mas então o que ela faz não vale nada. Que é o dilema da agência de marketing, né? Eu entro para fazer um negócio. Pô, isso a IA faz. Se a IA faz, o valor de mercado disso é 0. Tá, então quer dizer, eu tenho que fazer algo que não tem valor marginal, eu tenho que fazer algo que seja muito sênior. E como é que eu escalo até lá? E o nome disso, em tese, seria educação. É por isso que as pessoas não saem do ensino médio e vão pro mercado de trabalho. Elas passam por um negócio que, em tese, é para fazer isso. Que é um negócio chamado faculdade, ou chame como você quiser. Ou profissionalizante, ou curso técnico. Tá? Um período em que a pessoa está se capacitando. A grande pergunta vai ser o que vai acontecer ali. Porque, de um lado, você vai ter esse processo que continua absolutamente geométrico, do motor, que é a IA. Nós, com o nosso hardware sem upgrade... E nós vamos ter que reconfigurar essa questão, esse ponto no meio do caminho. O bom, então, é que eu acho que a gente já vislumbrou aqui a nova indústria do futuro, né? Que vai ser a academia da mente. Isso. Para desenvolver o senso crítico. Sem dúvida. Exato. As redes de academia, hoje em dia, vão se transformar na academia da mente. Para que a gente minimamente consiga Se não vai continuar ter tela exercitando. nenhuma, a gente vai voltar à escola filosófica, dialética socrática. Isso em alguma medida vai ter que ser isso. Sinceramente. Arthur, para caminhar pro final aqui, cara, o papo tá super bom, mas a gente já tá com o tempo estourado. E aproveitando que a gente começou a falar de futuro aqui, diz pra gente aí um pouco como é que tá a tua visão de futuro, né? Se é que a gente consegue olhar pro futuro, né? Como você falou, o futuro hoje em dia é tão curto, né? Ele muda tanto o tempo todo. Então, assim, se você tivesse que olhar aí um pouco dessa infinidade de transformações aí que a gente está vivendo com a AI, como é que você imagina um pouco, principalmente, né, a gente fala muito aqui de negócios, né, então pode versar um pouquinho sobre a sociedade, mas trazendo um pouco aqui para o domínio de negócios. Então, tem um ponto que tem me intrigado, que é o seguinte: para variar, e é interessante, essa semana saiu um estudo, é como se fosse um report do que aconteceu com a Bolsa Americana em 2028. E esse estudo é interessantíssimo, porque ele fala o seguinte: a Bolsa de 2026, ela caiu 40%,
o desemprego agora tá baixo pra caramba, ele só tá em 10, 15%. Então é um cenário apocalíptico, assim, um cenário de... O mundo foi varrido pela IA e as pessoas não têm mais o que fazer. É o cenário que eu tava falando de todo mundo se tornou júnior e a IA engoliu tudo e tal, e tal. Mas eu acho que é uma premissa, inclusive dentro das empresas, que ela é das mais perigosas, assim, porque historicamente parece um baita de um chavão, mas você teve reconfigurações. Você teve reconfigurações e muito rápidas. Eu continuo achando que é uma limitação de horizonte olhar, por exemplo, agora os agentes vão entrar e eles vão fazer o que nós fazemos hoje, logo não vai ter o que ser feito. Não, porque é você pegar uma fotografia para tentar explicar um filme. Hoje você faz coisas que há 20 anos atrás eram absolutamente inimagináveis. Se você pudesse pegar a máquina do tempo e se ver trabalhando há 20 anos atrás, você fica chocado. Você fala, meu Deus do céu, mas que coisa inútil que é o dia dessa pessoa. Porque as ferramentas eram aquelas. Então, envolviam muito mais deslocamento, trabalho de mais baixo nível. E cá estamos, né? Então, o que eu quero dizer, nós já fomos esses personagens aos olhos de hoje, muito menos produtivos, nos tornamos mais produtivos e, pasmem, quando você olha as taxas de longo prazo de desemprego, elas são incrivelmente acomodadas. Você não tem um choque assim, por exemplo, chegou tal tecnologia, pum, 30% de desemprego. Não foi isso que aconteceu. Claro, você vai falar, não, Arthur, mas olha o que você acabou de falar do marketing. Você tem essas disrupções em alguns segmentos e com algum grau de janela. Então, voltando para o mundo dos negócios, o que vai acontecer nos próximos anos? As cadeias de valor vão mudar drasticamente. Nós vamos ter... ainda bem, né? Porque ainda tem gente que usa como exemplo Blockbuster e Nokia, né? Então, graças a Deus, nós teremos uma nova geração. Né? Então, ainda bem que até esses chavões vão mudar. Ainda não temos grandes derrocadas, assim, para você falar assim, puta, essa era a Blockbuster da IA. Como que eles não viram? Pois é, então, olha só que curioso. Se eu fizer a pergunta nesse momento, né? Se nós colocarmos essa pergunta, tá, quem que é a Blockbuster, a Nokia, a BlackBerry dessa rodada? Difícil fazer essa aposta. Daqui a 5 anos isso vai estar estupidamente claro na nossa frente. Estupidamente claro. Nós vamos olhar e falar assim, aquelas ali ficaram pelo caminho. Elas não perceberam que streaming ia matar. E era muito claro, né? Nossa! Porque era uma ruptura tecnológica, ia mudar as premissas de negócio, então era óbvio. Então isso vai acontecer. E agora, só para fechar, essa história também é uma resposta em alguma medida óbvia, mas que a história dos agentes dentro desse trabalho, especialmente dessa rotina de escritório, vai ser uma coisa brutal. Não dá nem para imaginar, porque, de novo, colocando na linha do tempo, 22 texto ruim, 23 imagem ruim, final de 23 imagem muito boa, começo de 24 vídeo ruim, entra em 25 vídeo cinematográfico. As pessoas não estão olhando isso. Acho que elas não estão percebendo a escala no tempo. Elas estão se acostumando com muita... Eu volto a dizer, a pessoa vai lá, faz um negócio que só o James Cameron conseguia fazer e ela fala, bom, tá bom, surgiu uma ferramenta nova. Não é isso. Dá 2 passinhos para trás e agora coloca isso em ferramenta de trabalho. Então, assim, as empresas elas vão ficar inevitavelmente mais enxutas, inevitavelmente mais sêniors e inevitavelmente vai ser um ativo ainda mais escasso pessoas muito competentes, pessoas que volto a dizer, que conseguiram reunir esse repertório minimamente suficiente. Acho que o grande impacto, e eu não acredito nessa tese da onda de desemprego, eu nunca acreditei na tese da falta de ocupação. Volto a dizer, o trabalho ele é infinito na linha do tempo. Os empregos e as funções e as tarefas é que não são, e são 2 variáveis drasticamente diferentes que as pessoas confundem. Elas confundem trabalho com a organização do trabalho. A organização do trabalho ela vai ser uma disrupção por completo. O trabalho ele é infinito na linha do tempo. A ocupação humana ela é infinita. Agora, de fato, ela vai ter uma tradução completamente diferente. E assim, para de fato encerrar, o que vai assustar as pessoas é que é muito paradoxal isso. Ao longo da semana do profissional médio,
ele faz muita coisa que ainda gera muito pouco valor. Tem muita tarefa operacional. Tem muito back and forth de informação, de alinhamento, eu tenho que preparar uma apresentação, eu tenho que falar com tal pessoa, validar dados, E daí é curioso, porque realmente essa camada ela vai evaporar. Talvez 80% do que ela faz hoje vai evaporar. E vai acontecer um fenômeno dos mais estranhos, que é isso que dá medo nas pessoas. Que é aquela pergunta, mas o que você faz que vale? O que você faz que presta? E tem muita gente que está escondida nessa... no meio da máquina, no meio tá entendendo? Então, o que você tinha dentro das empresas até meados dos anos 90? Você tinha pessoas correndo para lá para cá e para lá com pasta debaixo do... E pareciam pessoas importantes. Ela estava carregando informação, literalmente, que virou um e-mail. Então, traduzindo, aquela pessoa fazia era inútil. Sempre foi. Bizarro. E vai acontecer isso com a gente. Então, e daí a pergunta para as empresas eu acho que assim, em N mercados, sinceramente, a oferta de valor dessas empresas, para algumas, a mudança vai ser muito grande do lado de dentro, e a mudança na entrega, no produto dela, eu não sei. Tem alguns mercados que eu acho que eles vão mudar bem menos do que as pessoas imaginam. A empresa em si, óbvio, ela vai funcionar de um jeito totalmente diferente. Mas é um pouco daquilo. Tempos atrás me chamaram para fazer uma palestra numa empresa de cimento, para falar sobre transformações da IA no segmento de cimento. Primeira coisa que eu os tranquilizei foi que cimento deve continuar sendo cimento. Agora, dali para dentro, Todo mundo. vai mudar absolutamente tudo. Então, acho que é um pouco nessa linha. Maravilha. Arthur, cara, a gente tem uma tradição aqui de sempre pedir, né, para os nossos convidados uma indicação de um livro, né, que foi Perfeito. relevante aí na sua trajetória, que ajudou Sim. a ampliar a sua visão. Então conta pra gente aí um pouquinho qual livro você trouxe pra Bom, indicar pra vamos lá. gente. Eu fiquei muito feliz, inclusive, com a sua menção do livro do Ethan Mollick, que foi o livro que eu sugeri lá no Cortex Summit. E hoje eu indiquei esse aqui, que é A Máquina que Pensa, né, que fala sobre NVIDIA, fala sobre o Jensen Huang e tudo mais, que é do Stephen Witt. E eu acho que é fundamental as pessoas entenderem realmente a IA enquanto essa visão de infraestrutura, que é uma coisa que a própria NVIDIA fala, que ela fala que basicamente a brincadeira que está acontecendo e que ainda não desabrochou, é que eles falam do Five Layers Cake, né? Que é energia elétrica, chips, que é onde está a NVIDIA, você tem nuvem, LLM, e acho que as pessoas estão conseguindo enxergar até aqui. E aí que eles falam muito sobre camada de aplicação, que é o que importa. Aplicação é o que muda o mundo, né? Então, mais uma vez, você tem smartphone, 2007, você tem sistema operacional, você tem apps, a loja de app e tudo mais, mas no final das contas é o arcabouço que permite criação de app. E o que muda o mundo são os apps. Então, esses hyperscalers, nós ainda estamos muito na camada 4. E agora que começa a brincadeira da camada 5. Agora que nós vamos começar a ver os Airbnbs e os Ubers da vida, os nativos da IA, né? E talvez a Anthropic seja uma das primeiras. Talvez a OpenAI seja, mas ainda na camada 4. E agora que as pessoas vão começar a pegar esses building blocks. Então, acho que ter esse entendimento, essa compreensão, traduzindo, nós ainda estamos olhando muito para um estágio inicial da coisa de infraestrutura. O ponto não é o LLM. O ponto não é a IA, o ponto não é o ChatGPT, o ponto não é a OpenAI. Não é nada disso. É o que vai acontecer dali, a partir dali, né? Por isso que eu acho que vale a leitura desse livro. Maravilha, ótima indicação. Rossi, alguma consideração final? Não, achei muito bom. É muito bom, né? Trocar essa ideia, a gente lê muito e ter essa troca é sempre muito interessante. Maravilha. Pessoal, foi isso. Mais um outro papo aí de alto nível, né? Sobre visão de futuro, tecnologia, filosofia, impacto social. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu.